Educadora. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. A educadora, o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. Olá, muito boa noite a todos. Começa mais um Bastidores comigo, Nani Camargo, e com Renata Reis neste 17 de abril de 2018. E hoje nós vamos entrevistar o ex-prefeito Silvio Félix da Silva. Será a primeira vez que ele fala à educadora após o escândalo político que assolou a sua carreira e também a sua família. Boa noite, Renata Reis. Boa noite, Nani. Tudo bem? Bem, e você? Bem também. Correria hoje, hein? Nossa, mas olha, eu acho que são os últimos dias, eu não sei se é 2018, parece que os dias andam bem pesados, né? Muita correria, a gente tá precisando de mais horas aí durante o dia, mais horas durante a semana e final de semana principalmente, né? Pra gente descansar um pouquinho. E Nani, vamos para ao que interessa. Com certeza. A entrevista com o ex-prefeito. Uma grande expectativa, né, Sim, Renata? Exatamente, com o ex-prefeito Silvio Félix. A gente pede desde já que as pessoas que quiserem, que mandem suas perguntas, seus comentários. Nós estamos aqui até às 9h30 da noite. Compartilha, chama o pessoal aí para conversar, porque passaram-se 6 anos, não é, Nani? De toda a situação que envolveu o Silvio Félix, a família, enfim, e muitas perguntas ainda precisam ser feitas. E ele está aqui disposto. Quando entramos em contato com ele, ele falou, não, vou sim, está disposto a responder todas as nossas perguntas. E muito bem, para quem não se lembra, foi em 24 de fevereiro de 2012. Silvio Félix da Silva tinha 48 anos à época e entrou para a história de Limeira como o primeiro prefeito cassado, então, da história da cidade. Ele perdeu o mandato exatamente às 23 horas e 15 minutos. Às 11 horas e 15 minutos, né, da noite, naquele 24 de fevereiro, numa sessão super tumultuada da Câmara, após o voto de 10 votos favoráveis de vereadores pela cassação e 4 votos contrários à sua cassação, ou seja, pela absolvição. Sim. Antes disso, né, Nani? Outro 24
Outra data, outro dia que foi muito marcante aqui para Limeira foi 24. E toda essa história é muito importante para você, principalmente aqui da cidade de Limeira, para conhecer melhor a política local, conhecer melhor a história, não é? Tudo isso faz parte da história. Vamos lá então, Nani? Muito bem, Renata. Silvio Félix, primeiramente, boa noite. Boa noite. Obrigada, Silvio, por comparecer, por aceitar o nosso convite. Não, para mim também é importante. Obrigado a todos da Educadora e obrigado aos ouvintes, às pessoas que nos prestigiam no momento. Silvio, 24 de novembro de 2011. Limeira amanheceu com a notícia de que sua família, a esposa Constância, os 2 filhos Murilo e Maurício, foram presos com mais 9 pessoas, sendo alguns familiares da Constância e também alguns funcionários. Foi uma operação do GAECO e vários promotores e policiais estavam nas ruas. Como foi esse dia, Silvio, para você? Como é que foi desde a manhãzinha? Como você foi abordado na sua casa? Todos estavam em casa, né? Quando aconteceu isso. Cada um deve estar na sua casa, né? Mas eu tenho a impressão que, como eu conheço bem a minha família, conheço meus filhos, a Constância, toda a minha família, né? São pessoas muito fortes, né? E essa força ajudou muito. Quanto aos fatos, a gente sabe que quem está na vida pública está sujeito. E é lógico que não imediatamente, mas com o tempo as coisas foram, hoje, são vistas com maior clareza, né? Primeiro, do caso da Câmara, está muito claro hoje que foi uma questão política. Foi uma questão política, né? Não adiantava a gente juntar provas, não adiantava a gente trazer documentos, né, que foram trazidos, foram apresentados. Né? Mas nós vamos chegar lá, viu, Silvio? Tanto é que na época se falava a sonegação de impostos, se falava falsidade ideológica, e nós nunca fomos nem denunciados por isso. Os crimes, né, Renata? Lavagem de dinheiro, né? O Silvio responde a vários processos, tanto criminais quanto cíveis, lavagem de dinheiro, quadrilha, fraude licitatória, sonegação fiscal, improbidade administrativa, dano ao erário e enriquecimento ilícito. Para você ver, alguns desses não receberam nem denúncia. Foi a falsidade ideológica, por exemplo, o mesmo sonegação de impostos. Então, eu vi que aquele dia que você está se referindo, tudo tem um tamanho muito grande. Então, você diz que, analisando depois, friamente, ou 24 de novembro, você hoje as pessoas sabem que não é a visão de um único dia que vai explicar tudo. Porque a detenção hoje, por exemplo, seria uma condução para depoimento. A pergunta que eu faço, e eu fiz na época, inclusive, se era para dar depoimento, né? Se era para dar depoimento, por que as pessoas não foram ouvidas, não foram chamadas para depor, não foram notificadas? Porque de nada se aproveitou daquilo, a não ser o escândalo. Esse escândalo foi primordial para que os vereadores de oposição, alguns deles depois chegaram ao poder, né? Seja legislativo ou executivo, e experimentam coisas parecidas, né? Não é? Você falou de improbidade. O Radiche hoje tem diversas denúncias, responde a várias ações de improbidade, com as mesmas acusações que eu tive. Nós estávamos falando do dia 24 de novembro. Nós vamos chegar lá ainda, temos tempo para chegar no Paulo Radiche. Mas como foi deparar-se com ele enquanto delegado? Ele é delegado de Polícia Civil, na delegacia naquele dia, naquele 24 de novembro. E ele era vereador, né? Também, não, com todos. Nós sabíamos que nós íamos conseguir juntar provas, juntar documentos a nosso favor e cada coisa no seu tempo. Sempre tivemos isso com muita clareza. Silvio, nós acabamos de citar aqui tudo isso, viu, gente, com base no Ministério Público, nas investigações, nas operações. Tudo isso está no fórum. Inclusive, daqui a pouco a gente vai mostrar uma entrevista que nós fizemos com o Dr. Luiz Alberto Segala Bevilacqua, que deu mais detalhes sobre essa situação. Agora, eu te pergunto, você sempre teve muita popularidade e, de repente, o jogo vira, a sua família e você é metida num escândalo, prisões, matérias do Fantástico. Onde que você perdeu a mão, Silvio?
Porque você perdeu a mão, né? Você foi reeleito, como eu disse, com muita popularidade e, de repente, a mesa virou. Eu não concordo. Eu fiz o que tinha que ser feito. Hoje, você analisando as coisas que acontecem hoje na cidade, por exemplo, quando se fala de merenda escolar, o quê? Sempre serviu-se mais... nunca faltou merenda. Mas, segundo o Ministério Público, a licitação foi superfaturada. Não foi. Não foi. Como não, Silvio? Não foi. Como não? Não foi. Porque superfaturada é ser um valor maior. E ela é 1/3 do que é hoje. E na época também, a cidade de Limeira era a mais barata da região. Mas aquela época não é comparada hoje. A gente está falando de valores de mercados diferentes. Na época né? Na época, Limeira tinha a merenda mais baixa de toda a região. E era a merenda servida, quando é terceirizada, você coloca a folha de pagamento. E quando foram somar os valores, não colocaram a folha de pagamento. Para você ter uma ideia, eu tenho total respeito por todas as autoridades e devo ter pelo Ministério Público. Tenho, sim, e eu respeito todos os membros do Ministério Público. Mas o que o promotor fala tem que ser submetido à justiça. Está, não é? né? Não é? E então... Aliás, uma das ações criminais, não é, Silvio, é referente à merenda. Sim, também mas tem na que esperar. área... A justiça é quem sim, decide. Sim, claro. E a questão de prejuízo é uma questão matemática. Você precisa dizer, custaria tanto e pagaram tanto. Nunca houve nenhuma prova em Limeira de que o valor seria outro. Apenas compararam com o ano anterior, que o prefeito era o Pejão, mas o ano anterior, na rubrica merenda escolar, era só o gênero alimentício. Não tinha a folha. Por que não tinha a folha? Porque não tinha merendeiras. A Endel usava ajudantes gerais para servir merenda. Eram todos funcionários da Endel. Portanto, no Limeira não tinha merendeira. Tinha acho que 7, 8 ou 10 e não 300, como era necessário. Por quê? As 300 funcionárias eram da Endel. Então, quando você puxava isso, você só aparecia o gênero alimentício. Então, a comparação foi feita. A merenda que tinha todos os gastos de transporte, armazenamento, aluguel de barracão, a reforma de cozinhas, talheres, toda a comida e as merendeiras, uniformes delas e tudo mais. Então, esse é o que... Quando você paga para uma empresa por prato de comida, está tudo incluído. E quando você não terceiriza, não está. Então, isso o tempo irá mostrar. Bom, certo? Mas mesmo assim, Silvio, de qualquer forma, tem uma ação criminal relacionada à merenda. Sim, mas só para comparar a merenda com a merenda de hoje, para você ver como que é o cálculo. Nós servimos, a prefeitura servia merenda para todos os alunos do Estado. Do Estado. Você sabe que depois, escândalo mesmo na merenda ocorreu depois do meu governo. Que os alunos tiveram que parar a escola, tiveram que protestar na rua, pedir comida para os vizinhos. Isso aconteceu depois, no governo passado. No meu governo não tinha como acontecer isso. Mas, ô Silvio, no seu governo aconteceram aquelas operações de carne estragada da Lebaron. Foram absolvidas. A funcionária foi absolvida, só na Gazeta. Sim, a funcionária foi absolvida. Sim, mas quantas carnes foram inutilizadas? Não estava na escola. Não há uma... Mas elas chegavam ao galpão, ou seja, a prefeitura pagava por esse tipo de... Não é verdade. Não pagava. E teve o pão, presunto e queijo que os alunos... Um dia, no dia da criança. Um dia. Agora é o ano inteiro, quase. Um dia. Foi você, inclusive, que fez a matéria. Um dia, no dia das crianças, porque as crianças pediram. Um dia. Agora, hoje, a professora admitiu, a responsável da merenda, que desde janeiro até agora serviram pão com mortadela quando a criança aceitava. Quando a criança não aceitava, ia um copo d'água e só o pão.
Mas eu acho que o mais grave da merenda, Mas, Renata, gente, é a questão da investigação, da licitação, que era um esquema grande, que estava assim, enraizado em várias prefeituras Mas do antes país, até da SP, inclusive Limeira. antes até da SP Alimentação, houve uma ação civil pública por superfaturamento de itens da merenda, lembra? Inclusive essa é uma das ações que estão mais avançadas. Deixa eu te falar. E essa aí, com execução, com penhora de bens. Essa situação é um erro do meu advogado no Tribunal de Justiça. Porém, foram 32 mil reais. Não adianta falar o valor, Sim, é 32 mil reais. E sabe por que é 32 mil reais? Porque eu implantei o pregão. Quem implantou em Limeira o pregão, comprar mais barato pela oferta mais barata por lances, foi o meu governo. E sabe o que aconteceu? Quando você tem um contrato em execução, com preços comprados em governos anteriores, em andamento, porque nenhum prefeito chega e começa do zero. E não poderia ser comigo. Eu entrei em 2005, janeiro de 2005. E eu tinha que cumprir contratos que estavam em andamento. Não tinha pregão. Ao implantar o pregão, o que aconteceu? Os preços baixaram. E aí, o que aconteceu? A denúncia veio em cima dos preços que foram pagos anteriormente. Dos itens da merenda. Sim, mas é um absurdo. É um absurdo, porque, veja bem, eu até, na época, tomamos muito cuidado com compra de computador, por quê? O dólar estava lá em cima. E aí os preços iam baixando. Eu falei, paramos a compra de computador, por quê? Porque você podia pagar um preço hoje e amanhã está com preço mais barato. É natural isso. E no pregão, isso aconteceu. O que aconteceu? Em 6 meses, que foi de janeiro a junho, 6 meses, junho, houve uma merenda de 4, 5 milhões de reais. Houve uma diferença comparando-se com os valores que vinham sendo pagos nos governos anteriores. Porque o contrato era do governo anterior. Uma diferença... Era do Pejão. Sim, lógico. E o Pejão não está errado, não. Ele comprou o mais barato da sua época, porque não tinha pregão. Porque, como é que funciona a concorrência sem pregão? Envelopes fechados ganham o mais barato. Como que funciona com o leilão? Envelopes fechados, abrem as propostas e cada um pode fazer novos lances e abaixar. E eu implantei isso, que funciona hoje, uma lei federal. Com isso, a partir do momento que nós passamos a utilizar, deu uma diferença com o preço anterior. Você acha justo? Eu não acho justo. Mas foi o que aconteceu. A diferença foi 32 mil reais em 6 meses. Inclusive, chamar de superfaturamento, não se pode chamar algo 2%, 3%, que foi a diferença. Em 6 milhões... em 4 ou 5 milhões, deu uma diferença de 32 mil reais. Diferença essa, como eu disse, por erro do meu advogado, que ele havia pareceres da Fundação Getúlio Vargas junto, mas eu não conheço o direito como eu conheço hoje. Né? Não sou advogado, respeito a quem milita no direito, eu não sou. Mas aprendi um pouco. Hoje, a gente... Hoje, não deixaria isso acontecer. Não deixaria acontecer o advogado de não pedir uma perícia, de não defender com todos... É por isso que este caso é um dos mais avançados, Silvio, inclusive com penhora de bens, e já está indo a leilão. É por isso, é 32 mil reais, agora, é competência federal. Ô Silvio... Isso eu consegui provar. No caso do superfaturamento dos itens da merenda? Não. O caso da SP Alimentação? Não. Merenda escolar. Merenda escolar. É assunto federal. Na área civil você conseguiu anular. Veja bem, eu não ir para a quero... Justiça Federal. Eu não quero falar de processo, porque quem fala de processo é advogado. Sim. Eu só estou falando Mas nós estamos falando de uma situação de administração, Silvio. Estamos falando... Não, eu estou dividindo o mérito, o caso de processo. Então, essas questões, onde está, que vai acontecer, eu não... É uma questão mais para os advogados. Mas eu posso dizer uma coisa. Mas é que você disse que não provou houve, que não é de competência. E sim, então, e provei. Então. E provei. Não, e por isso que anulou na esfera civil. Sim. Não na criminal, ainda está lá Sim, o que eu posso te dizer é que, nesse caso dos gêneros, eu posso provar. No caso da merenda escolar, eu tenho já juntei provas suficientes para dizer a merenda escolar era
paga o valor correto, já provei isso, certo? Agora, a justiça é que vai julgar, mas eu já provei que era mais barato. É muito simples, é uma questão de conta. Deixaram a folha de pagamento fora. Se você contratar alguém que faça o serviço de graça, vai ficar muito barato. Mas não é assim que funciona, você tem que pagar a pessoa. Né? Aí alguém fala, você pagou o piso mais barato que eu. Sim, mas quanto ficou o azulejista? Ah, não, o azulejista é a parte. Na terceirização, quando você contrata uma empresa para fazer comida, ela põe a mão de obra, ela põe a alimentação, ela põe o transporte, ela põe tudo. Os impostos, tudo. E a prefeitura ganha com isso, inclusive, porque os impostos voltam. Agora, quando você faz como é hoje, ninguém sabe quanto custa. Pergunta quanto custa a merenda escolar hoje em Limeira. Você não vai saber. Não vai. Porque tem um barracão que é alugado, que deve custar aí uns 300 mil reais. Tem a perua que leva para lá e para cá. Mas na sua administração, então, você acha que faltou fiscalização para evitar que problemas como o fornecimento... Não, é uma questão de cultura. As pessoas... falou em terceirização, já acha que tem alguma coisa, alguém se aproveitando. Quando, na verdade, hoje está claro, a merenda era melhor. Sabe quem pode afirmar isso? Não. Quem come e quem fiscaliza, que são os professores. Pergunta a qualquer... Vocês, jornalistas, têm facilidade para isso. Pergunte à rede. Todos se alimentavam. Comia à vontade. Hoje passam fome. E quem diz que passa fome não sou eu. Eu leio nas redes sociais mães desesperadas que têm que levar comida de casa. Crianças mas não passam adianta, fome, né, ou professores? Não adianta se a merenda é boa também, mas se o contrato é superfaturado, né, Eu já Silvio? disse que não fosse superfaturado. O preço Estou era... reportando ao que diz o Ministério Público. Sim, mas né? o Ministério Público ele apresentou... Você está apresentando sua defesa. Os juízes vão julgar. Agora, ô Silvio, voltando a falar do seu caso, voltando a gente falar do escândalo, a gente vai voltar a falar da merenda ainda. A gente vai mostrar uma entrevista com o Dr. Bevilacqua, que eu com a Renata fizemos na semana passada. O fio da meada, e é essa a pergunta, eu vou te fazer a pergunta já, a gente vai ver a entrevista do Dr. Bevilacqua. Onde tudo começou? Porque o fio da meada para o Ministério Público foi, segundo as investigações, que a sua família e as empresas de mudas, a qual sua família faz parte, você também, não sei se você é sócio ainda dessas empresas, enfim, passaram a ter um patrimônio incompatível com o salário de todos eles. O salário seu de prefeito, o faturamento das empresas, e aí que o Ministério Público começou a desenrolar o novelo. Vamos ver o que o promotor, o doutor Bevilacqua, fala sobre isso, sobre onde a investigação começou. Olha, as condutas do ex-prefeito já eram investigadas pelo promotor Kleber Rogério Masson. E eu não era o promotor de defesa do patrimônio público. O Kleber Masson foi chamado a prestar serviços na Procuradoria-Geral de Justiça, em um projeto chamado Projeto Especial da Tutela Coletiva, que é como se fosse uma força-tarefa para auxiliar promotorias de defesa do patrimônio público no Estado. E me pediu que, tendo em vista a nossa proximidade, trabalhamos juntos em vários casos, que auxiliasse nos trabalhos da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. Eu não era o promotor desta promotoria que hoje eu me encontro. E, trabalhando normalmente, aportaram denúncias, as testemunhas, sem o Ministério Público solicitar, sem intimar, nada. Um belo dia, apareceram aqui no Ministério Público e começaram a reportar situações que denotavam um aumento patrimonial que deveria ser investigado. Com base nisso, colhemos os depoimentos e começamos a proceder às devidas apurações, solicitações de documento, enfim, apurar a vida patrimonial e a veracidade das denúncias, como foi acontecer no Ministério Público. Tudo que aporta aqui é investigado, é checado, né, reanalisado para ver se a pessoa está falando ou não a verdade. A partir do momento que aquilo tomou um corpo probatório razoável, né, o próprio Kleber foi avisado porque tinha um projeto especial na parte de promotoria de justiça e defesa do patrimônio público, que ele ainda era o titular do cargo, embora afastado. E uma ação conjunta no plano da defesa do patrimônio público e do GAECO foi deflagrada.
Foi deflagrada com buscas dentro da prefeitura, a necessidade no plano criminal de uma prisão temporária. E é importante frisar que, para se resguardar a prova, foi necessária a medida mais contundente, que é a prisão. O plano inicial era deflagrar uma ação penal rápida, mas infelizmente, neste caso, nós não tivemos a contribuição dos bancos, onde foram necessárias inúmeras medidas judiciais perante o juiz criminal, inclusive, que impôs multa para os bancos informarem e não informava. Bom, só para a gente setorizar, né, Renata? As investigações, olha só. À época, 25 flats, uma holding, imóveis em Mojimirim, São Carlos, Piracicaba. Na verdade, exatamente. Vários imóveis, Silvio, mas naquela época, quando a operação foi deflagrada, o que chamou muita atenção foram os flats, Olha, Renata... Fica à vontade. Como é que vocês conseguiram adquirir tudo isso? Já juntamos todas as provas. A própria Gazeta, não sei, acho que foi com a Renata, depois disso o Tribunal de Contas aprovou um contrato que nós tínhamos com o Estado com faturamento de 16 milhões de reais ao longo do tempo que eu era prefeito. As pessoas não sabem disso, acham que o nosso trabalho... Contrato das suas empresas com... De mudas. Da minha família, que foi uma concorrência ganha licitamente, um pregão, não é? E que nós já trabalhávamos desde 2004, justamente o ano que eu fui eleito prefeito. Isso, já levei, a Gazeta divulgou isso, 16 milhões de reais. Eu não critico o promotor. Está no trabalho dele, certo? Mas ele não sabia disso. E qual é o lugar para a gente apresentar isso? Na Justiça. Quanto a comprar imóveis, muitos desses imóveis foram comprados na planta. O que é um imóvel na planta? É quando você dá uma entrada e vai pagando por mês. Mas, quando foi divulgado, se achava que tinha sido liquidado todos. Nós estamos pagando alguns ainda. Ô, Silvio... Outra coisa, desculpe, só para encerrar isso. Fica à vontade. A outra coisa, a avaliação feita na época por ganho imobiliário, né, coisas, inclusive, que eu havia comprado quando eu era solteiro. Terrenos que eu passei para os meus filhos, porque com a morte do meu pai houve um inventário. Esse inventário é feito no ano que eu me tornei prefeito. Ele demora para terminar. Aí houve divisão de bens, ou seja, um inventário terminando, com coisas que eu passei depois para meus filhos. Passei coisas minhas que eu comprei quando eu era recém-casado, como um terreno no Florença e outros. Imóveis que a empresa havia trocado, que é o ramo nosso, de trocar plantas, trocar serviços. É uma forma até de facilitar isso em alguns lugares, onde há um empreendimento, a empresa faz isso, permuta. Então, tinha coisas permutadas, tinha coisas compradas que até hoje não foram pagas. Tem algumas situações aqui que inclusive, para a continuidade das suas explicações. É importante a gente falar isso, né, Silvio? Porque você foi um agente público, você continua nativa aí na política, enfim. Consta que os seus filhos, à época muito jovens, teriam bens, por exemplo, o Murilo, com 13 imóveis no nome dele. Então, mas acontece o seguinte, o Murilo, quando eu ganhei a eleição, fui orientado... E tudo isso no período Fui orientado... A tirar tudo do seu nome? A tirar a empresa do meu nome. Por quê? Porque ela participa, é um negócio da empresa desde 1978. Atender empresas, órgãos públicos. E aí, para não misturar as coisas, a empresa foi passada para o Murilo em dezembro de 2004. Mas então, aí entendeu? tem... Aí as pessoas falam, peraí, ele é jovem. Sim. Mas então, aí tem ele apontamento... é jovem, mas a renda da empresa vai passar para ele. A distribuição de lucro que acontecer vai passar para ele. Tem apontamento, por exemplo, que os filhos fecharam a compra de 6 apartamentos num único dia. Na planta, não é apartamento, são salas pequenas desse tamanho aqui, ó. Isso, são salas desse tamanho. O valor de mercado naquela época de 250 mil. Sabe por quanto? 20 mil reais. Foi a entrada que foi dada, 20 ou 30 mil reais. Silvio, e a questão de declarar esses imóveis à Todos Receita? foram declarados. Porque, segundo o Ministério Público, pelo menos à época, só se você declarou depois. Então eu responderia por sonegação fiscal. Eu não respondo por isso. Isso já foi provado à Receita.
consta que patrimônios incompatíveis, né? Por exemplo... Essas são informações da época. É, da época. Mas hoje não é mais isso, já foi provado. Hoje já não é mais essa situação. Não, mas se na época, durante a investigação, o Ministério Público vai checar na Receita, pô, esse imóvel não está no nome da família. Sim, alguém é investigado. O que essa pessoa faz? Se ela estiver certa, todo mundo pode ser investigado. É por isso que eu não critico o Ministério Público. Todo mundo pode ser investigado. Havendo denúncia, deve ser investigado. Mas a pessoa inocente faz o quê? Junta suas provas e leva. Mas ela não apaga. A justiça tem o seu tempo. Tá certo? Então, aliás, juntar documentos também leva tempo. Como você mesmo disse, o Ministério Público acusa e cabe aos acusados, os suspeitos, provarem na justiça, não é isso? Porque é a justiça que determina se a pessoa de fato, deve ou não. Teve uma ação que é resultado de toda essa operação do enriquecimento ilícito na área civil. Se eu não me engano, foi em abril de 2015, Dr. Marcelo Ielo Amaro condenou você, a família e outros ao pagamento de R$1 milhão de reais por danos à coletividade e também perda de patrimônio, se eu não me engano, de mais ou menos 50 essa imóveis. Ação, eu, por exemplo, não fui ouvido na Receita. Então, antes eu te falei... Mas por que a Receita porque na Justiça? Porque a prova utilizada foi a Receita Federal. Então, por isso que há uma separação, né? Por isso que eu não vou falar de processo, né? Por quê? Porque o processo é o que vai conduzir a ação, né? E ao final dela é o que você vai poder saber se a pessoa é realmente culpada ou não. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, encerrando essa questão dessa ação, eu apresentei à Receita Federal. O processo da Receita Federal não terminou. Quando ele terminar... Um processo interno da Receita? Da Receita. Então, tudo mas foi tudo juntado. Isso corre dentro do processo, né? Então, por isso que a gente tem que pensar o seguinte, justiça. Confiar na Justiça, confiar até no próprio Ministério Público, porque certamente a lealdade ao direito, enfim, eles... Mas por que o Ministério Público ia, então, inventar isso? Não é questão de inventar, não é isso. Para que tem a Justiça? Para que tem os instrumentos previstos nos códigos civil, do processo civil, nas leis todas, né? Para que seja feito o direito. Eu confio que o direito será feito. Silvio, pode ser que em algum outro momento a gente volte, talvez, discutir sobre esse assunto. Enfim, nós formulamos aqui várias perguntas, porque são muitos assuntos que queremos falar com você. Que envolveu todo o processo, sim, né, de escândalo. Exatamente. Uma das questões, uma das situações que envolveu todo o escândalo da época, etc., foram os sumiços dos quadros do museu. Até anotei aqui, foram 13 quadros do acervo do Museu Major Levi Sobrinho. As obras sumiram em 2009. Já era seu segundo mandato? Olha... Mas, calma lá. Na época, a sua administração disse até que as telas não eram valiosas, eram, entre elas, O Madrugador, que era do Aliberto Baroni, Casários de Colete Pujol, Marinha, enfim. Você não tomou nenhuma atitude quando foi feito aberto sindicância. E não aconteceu nada? Sim, e eu teria que pegar a sindicância para ver qual foi o resultado. Mas foi aberto sindicância, sim. Mas então, esse caso aliás, até... eu peguei na Gazeta esses dias essa notícia. Esse caso até é tema de uma das ações que estão na segunda vara criminal. Foi aberto processo de sindicância na época. Furto, né? De furto desse patrimônio. Foi aberto. Toda vez que acontece algo desse tipo, a prefeitura investiga. Deve. Agora mesmo, no governo do Mário, certamente alguma coisa merece sindicância. Como nos outros governos, como sempre deverá ser assim. Então foi aberto, como deve ser. E eu precisaria ver qual foi o resultado desse... eu vi outro dia agora que uma escola... Mas quando você soube do caso do sumiço, de obras que são do museu, que são patrimônio público, etc. Quando foi aberta a sindicância. Você não ficou assustado? Você não... Sim, foi aberta a sindicância. Só? É o que tem que fazer, a lei prevê isso. O prefeito não... Não te assustou o fato de sumir alguma coisa, assim, na sua administração? Não é da minha administração. A pessoa bate uma ambulância. Mas aí é um acidente, né, Silvio? Sim, mas aí sumir algo... O que o prefeito tem que fazer? Abrir sindicância. Investigar, avisar as autoridades, que foi o que foi feito. É o que o prefeito tem que fazer. Silvio, o que você tem a dizer sobre o Rico Pinheiro, que foi um dos seus homens fortes, também processado Tem contato com ele ainda, Silvio?
Às vezes, casualmente, a gente encontra, mas foi um assessor como outros que teve sua contribuição, né, dentro do período que trabalhou na prefeitura. Viu? E já emendando os homens fortes do governo Silvio, né? A gente pode citar aqui Marcos Camargo, que foi assassinado aqui em Limeira até hoje, né? Não tem pista dos autores. Você tem noção do que pode ter acontecido com Marcos Camargo, Silvio? Eu acho que do mesmo jeito que vocês sabem alguma coisa? A polícia revelou? Não, é um mistério isso aí. Esse caso está nos anais da história. A polícia, algumas vezes, o crime perfeito, não consegue. Né, Renata? Tivemos um sequestro agora esses dias, a polícia trabalhou brilhantemente. Outro dia nós também tivemos um assalto à empresa, a polícia trabalhou brilhantemente. Então, apesar disso que você está relatando, eu confio na polícia. Acho que a Polícia Civil está com poucos homens, com poucas pessoas trabalhando. A Polícia Militar tem salários defasados e aqui mesmo em Limeira faz falta um convênio de trânsito, né, com a Polícia Militar. Teria que ter, que seria uma forma do policial prestar serviço e ganhar por isso, e a população ganharia com isso. Mas o que eu posso dizer sobre o trabalho da polícia, eu não posso criticá-la. Ela, quando é para a polícia exercer, hoje principalmente, nós temos visto isso, que ela tem se superado. Aqui em Limeira, eu sou testemunha disso. Silvio, uma das situações que chamaram a atenção na época da operação, naquele 24 de novembro, durante o cumprimento de ordens de busca e apreensão, foi num local que chamava, à época, Terra Nova Design. Estava um local todo abandonado, no né, Parque das Renata? Nações. Isso. Tinha um escritório que, à época, falava-se que era do Rico Pinheiro, etc., que foi seu assessor, enfim. Lá tinham documentos com timbre da prefeitura, tinha cópias de inquérito do Ministério Público, fotos de figuras políticas da cidade. Era um quartel-general ali, né? Tinham outros objetos como CDs, HDs e 2 escutas telefônicas. O que seriam esses materiais? Não sei, não tive nenhum conhecimento disso, realmente. Na época também falava assim que no edifício Prada tinha escutas telefônicas. Você chegou... Hoje falam que se tem. valeu de escutas telefônicas? Hoje falam que... o pessoal fala, né? Outro dia li nas redes sociais, não me lembro quem disse, que até na Câmara tem gente escutando os vereadores. Escutas na Câmara? Eu vi isso nas redes sociais. Eu não acredito. E também falam que o Mário teria colocado também alguma... Não acredito, sinceramente. Na sua época também não teve? Não tem. E duvido que o Radish e o Mário tenham feito isso. Dizem que faz, mas eu não acredito nisso. Porque o negócio, né? Esse negócio de escuta parece obscuro, coisa de gangster, né? É um negócio complicado. Acho que o Mário tem outros defeitos. Esse ele não deve ter. Ô Silvio, ainda falando na linha dos escândalos, né? Em meio a tudo que aconteceu com você, com a sua família, enfim... também um escândalo em relação à hoje vereadora, né, Constância Félix, uma matéria do Fantástico que viralizou. Talvez na sua época, Silvio, não tinha esse termo ainda, né? Viralizar. As redes sociais não eram tão ferozes como são hoje, mas a matéria, né? As primeiras damas da corrupção, no caso da Constância, a reportagem disse que ela não aparecia para trabalhar na Assembleia Legislativa, onde ela ocupou o cargo de chefe de gabinete da 4ª vice-presidência. Ela era supostamente fantasma e tinha vencimentos à época de 14 paus, 14 mil reais. E já naquela época até hoje, você sempre esteve por trás das articulações políticas da sua esposa. Você vê como é que vai uma mentira, né? Isso foi uma mentira, tanto que ela provou isso depois. Aliás, não precisa nem provar, porque todos lá sabiam, né? Ela é que ia todos os dias, porque você sabe que na Assembleia, o pessoal vai na terça até a quinta-feira. Ela ia de segunda a sexta. Uma das poucas pessoas que ia. Quando então ela foi deputada, isso dela. Sim. Quando ela foi deputada, ela foi todos os dias. E quando ela trabalhava como assessora de uma das vice-presidências, ela ia todos os dias. Até quando os outros funcionários não iam. Então é uma injustiça, que eu falo de coração aberto. Ela é uma mulher que não aceitaria nada. Se você quiser que a Constância trabalhe de madrugada, de sábado, de domingo, de feriado, na lama, na água, ela está pronta. Foi culpa da Globo, então? A culpa de quem falou para o repórter. Eu não vou culpar a imprensa, mas culpa de quem falou. Por que não foi ver depois? Por que não... A pessoa precisa entender uma coisa.
a versão. Por que na imprensa, talvez vocês possam me responder, se dá valor ao primeiro fato? E ninguém liga muito para... Mesmo que os jornalistas se esforcem, às vezes, para divulgar a absolvição, por exemplo, né? Alguém foi denunciado. É lógico que pega um espaço bem maior nos instrumentos de comunicação, nos meios de comunicação. Mas depois foi absolvido. Um negócio bem menor, porque é da natureza humana. Não é porque atenção. O jornalismo, como diz nosso chefe Caio Bortolã, não dá para morder com boquinha de recém-nascido, né? Não, mas você já percebeu, aí, você já percebeu que eu não estou culpando os jornalistas. Eu estou culpando a natureza humana. As pessoas param na estrada por quê? Para ver acidentes. Chama atenção. E no caso, mas no caso de administradores públicos também, né, Silvio? Nesse caso, posso dizer que isso foi claramente... Era muito simples, é porque ela ia todos os dias. Todos os dias. Ela chegava cedo e só ia embora à noite. Só que é o seguinte, respondo a vocês com conhecimento... Nossa, é uma retórica minha que vocês não precisam responder nada. Até porque a entrevistada aqui é você. Então, sim, eu não cometeria esse erro. Né? Mas é uma força de expressão. Vocês, ouvintes, né? Quem está me ouvindo, sabe que a Assembleia, aliás, quem conhece a política, a Assembleia Legislativa vai na segunda-feira. E tem 2.000 funcionários lá, eles não estão lá. E são fantasmas? Vá na sexta-feira. Vá E curiosamente, ela era uma das poucas pessoas que ia todos os dias. Então, encerrando... Graças a Deus que isso foi esclarecido. Silvio, naquela época foi dito que o patrimônio dela, da Constância, tinha subido quase 500% no primeiro ano do seu mandato. Ela era a primeira-dama e naquela época havia vencimentos à primeira-dama, né? Não, mas isso já também foi esclarecido pelo seguinte. O dinheiro estava na nossa conta antes de eu ser prefeito. Eu declarei estar no imposto de renda. Só que nós somos casados com comunhão de bens. E o que é meu é dela. O que aconteceu? O dinheiro saiu da minha conta, foi para ela. Isso já foi provado amplamente, isso abertamente, isso eu falo e provo, se você quiser, amanhã eu te trago e mostro para você os extratos. O dinheiro sai da minha conta e passa para ela no mesmo momento. E aí ignoram de onde saiu e só olham onde entrou. É isso. Mas isso foi provado, então está nos processos, está na justiça, mas... Ainda não houve absolvição. Mas é natural. Sim. Silvio. Não, Rê, porque tem a parte do doutor Bevilacqua explicando também sobre toda a investigação, as provas, né? Então... A investigação e também sobre as provas. Vamos ver sobre a investigação que foi feita, então, pelo Ministério Público, as forças policiais, o GAECO, enfim, quando do escândalo político pelo qual Limeira passou em 2012. Uma vez... todo acervo probatório levado ao GAECO, houve uma deliberação conjunta da necessidade de uma prisão temporária para apreender objetos, documentos, ouvir pessoas, e é para isto que ela serve, né? Por isso que ela é exígua de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Uma vez decidido em colegiado, optou-se pela medida mais drástica, que seria a prisão. O juiz deferiu, se sensibilizou com os argumentos do Ministério Público, com prova documental, e toda uma logística é deflagrada no GAECO, com comunicação ao Procurador-Geral, comunicação ao secretário executivo da época, que precisa instar a Polícia Militar, ver qual polícia vai dar o apoio ao Ministério Público, e tudo isso foi organizado, né? Foi planejado com solicitação de outros GAECOs. Mais de 5 ou 6 núcleos de promotores foram trazidos por ordem do Procurador-Geral a Piracicaba para auxiliar nas buscas. É importante lembrar que outras comarcas foram objeto de busca, né? E pessoas que não estavam aqui em Limeira foram presas temporariamente, tinham que ser trazidas para a nossa sede para a colheita dos interrogatórios. Então, em torno de 60 agentes policiais da rota foram deslocados da capital para proceder dar o apoio, as viaturas que foram solicitadas de outros locais, assim foi feito. E os promotores agiram com uma celeridade, sempre respeitando os princípios constitucionais
previstos em relação ao direito dos investigados. Os advogados tiveram acesso à sede do GAECO, acompanharam aqueles que desejaram. Muitos permaneceram calados, né, para depois apresentarem suas versões em juízo. E depois de coletada essa prova, creio que 6 ou 7 dias após, já com impetrações de habeas corpus, o GAECO tinha já apreendido o material necessário, né, e concordou com as solturas. Inclusive, recentemente, a própria Operação Lava Jato fez da mesma forma em relação aos investigados aí que dizem que são investigados na Operação Lava Jato, um advogado na capital, que foram presos temporariamente, ouvidos e soltos. No caso da Lava Jato, 2 ou 3 dias depois da prisão temporária. O GAECO fez da mesma forma naquela época. E depois de obtida toda a documentação bancária, é que foi possível o ofertamento das denúncias em juízo. Muito bem, agora a gente vai ouvir sobre as provas que foram angariadas pelo Ministério Público. O Silvio questiona. O Silvio diz que isso não aconteceu, mas o MP calhamaço assim, de documentos, deixa eu fazer uma pergunta antes de a gente chamar outra parte, Nani, que fala das provas. O Silvio falou, né, que conseguiu provar essa questão da declaração, dos bens, a questão, etc. quando eu digo que apresentei provas, elas devem ser analisadas. A gente precisa, por isso que o processo é importante. Tá. O promotor apresenta e aí a pessoa se defende. Ao final da justiça, quando transitar em julgado, é que nós vamos saber. Então, aí é uma outra pergunta que eu faço, né, Silvio? Por que, então, após a operação do Ministério Público, você, suas empresas, então, começaram a retificar as declarações à Receita Federal, conforme, inclusive, apontado pela Justiça? Não é bem assim. Foi consequência das revelações da investigação? Não é bem assim. Não é bem assim. Você tem uma declaração de imposto de renda, empresa é diferente de pessoa física. São tempos diferentes. Então é uma certa confusão mesmo. Tanto é que pessoa física é 30 de abril. Não, eu sei. E empresa é no balanço. Silvio, mas assim, não então, não é coincidência. É estranho fazer isso acontecer depois da investigação, né? Isso que a Renata está querendo dizer. Então, quando você tem, ao longo do ano, distribuição de renda da empresa, você pode fazer. Não é? Então, o que foi feito na época foi apresentado tudo dentro do tempo necessário para que se pudesse esclarecer. Mas a retificação não é dentro do tempo necessário. É do tempo, sim, lógico que é. É possível fazer a retificação, mas depois do que a declaração já foi feita. Sim. Ué, e qual é o problema? Não, eu estou perguntando que sobre depois da bordoada do Ministério Público, se você perguntar para qualquer contador, ele vai dizer, primeiro, você não pode reajustar em hipótese alguma. Nunca. Terceiro, imóveis na planta, você pode lançar tudo ou lançar parcelado. O que foi lançado parcelado, depois foi lançado o imóvel todo. É uma questão de... E só que você põe as ressalvas. Tudo que foi feito, lhe digo, foi feito dentro da lei. Vamos ver então as provas que o Ministério Público conseguiu durante a investigação. As provas angariadas, nós poderíamos classificá-las em 3 gêneros, né? As provas documentais, provas testemunhais, provas periciais e principalmente fontes bancárias e fiscais, né? Aliado a inúmeros processos licitatórios fraudados, né? Processos licitatórios fraudados e o enriquecimento ilícito, que não é segredo para ninguém, já reconhecido em primeiro grau pelo juízo da Vara da Fazenda Pública, mostrando um patrimônio incompatível e, a meu ver, impossível de se justificar de fonte regular, que mostra que ali houve um enriquecimento ilícito oriundo de atos do poder público. Imóveis milionários, onde não se consegue, a nosso ver até agora, comprovar uma relação de proporcionalidade entre que essas pessoas denunciadas ganham licitamente como compraram, seja por meio de pessoa física, seja por meio de pessoa jurídica. Não dá para se explicar. Tanto é que o COAF acenou que havia patrimônio descoberto, tanto é que a Receita Federal fez as devidas autuações de patrimônio descoberto, e isso com devido respeito. Não é possível se imputar a um erro contábil, difícil se imputar a uma mera sonegação, difícil se imputar que esqueceu-se de informar a Receita Federal.
porque não se justifica. Não se justifica. É importante frisar que muitas investigações surgiram em relação a ex-prefeitos, inclusive a esse que estamos falando. E algumas foram arquivadas. O Ministério Público se pauta pela prova colhida. Aquilo que não foi possível ou passível de formação probatória e mostrar que houve uma infração penal civil no campo da improbidade, tem o seu destino correto, que é o arquivamento feito. Né? Agora, processo muito conturbado. Né? No Brasil existe um direito de defesa que, a nosso ver, é até mais que direito, é tanto direito que a sociedade fica sem o direito. Né? Se confere tanto direito à pessoa se defender que os instrumentos que o Ministério Público representa a sociedade são bem mais ínfimos. Né? Nós não temos recursos infindáveis para pôr alguém na cadeia, recursos infindáveis para pegar um patrimônio. Agora, para alguém que está sendo processado, os recursos parece que nunca acabam. Isso está sendo discutido no Supremo. Então, muitas medidas como tentar afastar juiz e promotor do caso, muitas exceções de suspeição foram feitas contra a minha pessoa, contra as pessoas, os magistrados que ocuparam, no mínimo 2 magistrados, na verdade foram 3 magistrados objeto de suspeição. Isso atrasa o processo, faz o processo ficar parado. Tem recursos, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, tentando ainda nos afastar, medidas correcionais, né, imputando a nossa pessoa, inclusive dando um magistrado, 2 magistrados também tiveram, dizendo que estavam ofendendo os deveres funcionais de magistrado e de promotor, o que nós discordamos, graças a Deus, todos arquivados. Enfim, cria-se obstáculos para que a sociedade, através do Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, possam entregar uma jurisdição rápida. Né? E isso vocês estão vendo a situação da Lava Jato, é recurso atrás de recurso, quando você pensa que acabou, não acabou, e se concede. Eu acho que a sociedade precisa debater isso através do Congresso Nacional com a pá de cal, porque nenhuma nação, seja para absolver ou para condenar, aguenta que uma tramitação jurisdicional leve aí 5, 10, 15, 20 ou 30 anos. Né? O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, dia desses, teve que julgar um caso por um dia. Se ele julgasse no dia seguinte, iria prescrever. Né? Iria prescrever. Então, a situação no Brasil é essa, em relação à situação processual que se permite se prorrogar. E o eleitorado tem uma leitura de quem não está preso é, portanto, inocente ou não fez nada. Isso que parece que... E não é. Tem que se olhar o que está ainda em trâmite na Justiça. Se a Justiça absolver o trânsito em julgado, aí sim chega-se à conclusão de que é inocente. Responda, Silvio, ao promotor, doutor Bevilacqua. Como ele é um defensor do direito, sabe que o papel do promotor é esse mesmo, né? Ele acusa e o outro lado se defende, né? Esse é o equilíbrio da justiça. E o juiz, o magistrado, é imparcial. Como ele disse, é verdade que vários inquéritos foram arquivados, é verdade que em algumas ações foi provado que não há prejuízo. O próprio Ministério Público chegou a pedir uma anulação de sentença no caso da Estação Brasil. Então, é aguardar mesmo a justiça e confiar no direito. Silvio, agora falando do julgamento político. A gente sabe, a Câmara é uma casa política. E à época surgiram milhões de informações, inclusive de que a sua cassação foi comprada. Não. Às vésperas do julgamento, Nani, saiu a conversa de que ele estaria comprando votos. E aí foi o contrário. Ele estaria comprando votos. O Silvio Foram 2 situações, na verdade, que o Silvio estava comprando voto para absolver. Para ele conseguir então, vamos parar aqui, daí depois a gente você não vai confundir, né? Mas saiu os 2 lados, né? Foram os 2 lados, e que a cassação também foi comprada. Tanto que a conversa de que o Silvio estaria comprando votos dos vereadores rendeu o chamamento dos vereadores, todos pelo Ministério Público, dos 14, para dar explicações no Ministério Público, né? O que você soube dessa conversa, Silvio? Você chamou alguém para conversar, para oferecer dinheiro? É evidente que eu não tinha nenhum contato com os vereadores. Agora, raramente. Agora, Não, Silvio, vereadores foram flagrados saindo do escritório do doutor Reinaldo Cossenza. A Iraciara, vereadores da base, no meio da turbulência, eles saíram. Eu vi, eu tava lá escondidinha atrás da árvore, eles saíram. O sujeito tem escritório da advocacia para atender... E os vereadores foram lá. A pessoa tem escritório da advocacia para atender quem ele quiser. Não, mas no dia do seu julgamento. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa que eu vi. Uma pessoa dizendo que iria trazer à tona na época
fotos de um vereador mostrando o dinheiro que recebeu para votar contra mim. Aí eu disse a essa pessoa, oriente essa pessoa, então, que procure o Ministério Público. Contra você. No fim, o que se fala hoje mostrando o vereador feliz da vida, mostrando o dinheiro que receberia, que essa pessoa, uma pessoa dizendo que alguém viu isto. Silvio. Eu disse a essa pessoa, procura o Ministério Público. Você mesmo disse recentemente numa postagem, num comentário, de que a cassação foi ilegal. Foi legal. E comprada. Olha só, e para quem paga está nos vendo, com bastante dinheiro de gente de poder. Exatamente. Quem Conta pra comprou gente. sua cassação? Então, se é que ela foi comprada? Essas pessoas não procuraram o Ministério Público e eu, para poder ir contra isso, preferi a justiça. Eu preferi a justiça. Tá, e o que você fez? A ação de inconstitucionalidade, que foi concluída pela inconstitucionalidade do artigo que permitiu a cassação. Não, mas então então vamos por partes. Você recebe a informação de que a sua cassação foi comprada e daí você move uma ação de inconstitucionalidade. Sim, dizendo que depende da consciência do vereador, depende... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Silvio. Pois é, mas eu tenho poder Talvez sobre a outra. você tenha sido motivado por isso, mas... Sim, você tem razão. Eu tenho poder sobre o outro. Eu tenho poder para dizer aos vereadores, contem tudo que vocês sabem. Mas você não poderia procurar a polícia ou você mesmo procurar o Ministério Público? Sim, quem são essas pessoas? Como é que eu vou dizer, apontar o vereador e o vereador vai dizer o quê para o Ministério Público? Não aí. Mas você não poderia tomar nenhuma palavra. Sim, eu tomei a atitude. O que eu poderia fazer. Você foi por uma... que eu fizesse? Procurasse a polícia. Né? Se fosse eu no seu lugar, eu procuraria a polícia ou o Ministério Público. Dizer, olha, minha cassação foi comprada. Aí quem seria acusado seria eu, porque no direito tem uma coisa que chama-se denunciação caluniosa. Você não tem como provar isso. Não tem como provar. Mas você apontaria a pessoa que disse que tinha fotos. Sim, aí ele vai dizer, foi naquele momento, eu não quis dizer isso e tudo mais, e pronto. Mas então, daí... O fato que se tem disso é que foi ilegal e pronto. Tá. Mas aí você disse, inclusive, recentemente no comentário, o processo Silvio. na Câmara não foi ilegal. Foi legal. O Tribunal já decidiu isso. Não é opinião. Tribunal de Justiça. Não. A questão se toda o Tribunal de Justiça efeitos. Tivesse... Ele teria anulado a sua cassação. Sim, não, porque tem a questão dos efeitos. Vocês acompanharam isso? Que foi inconstitucional, foi inconstitucional. Silvio, foi... Não. Eu não entendo. Disse que o proponente não poderia ter iniciado. O processo foi legal. O Tribunal de Justiça já julgou que foi inconstitucional aquele artigo que permitiu. Acontece que o tribunal decidiu, depois do embargo de declaração, que os passaria efeitos... a valer só daqui a partir daquele momento. Então, Exatamente. A cassação foi legal. Não, ela foi legal. Silvio, se tivesse sido legal... Ele teria anulado a cassação. Não, você não está entendendo. Os efeitos seriam retroativos. Não, quando você discute inconstitucionalidade de uma lei, você discute duas coisas. A eficácia dela, quer dizer, a lei em si, a eficácia não. A constitucionalidade da lei. E, de um outro ponto, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. A lei era inconstitucional, mas o tribunal decidiu que os efeitos desta inconstitucionalidade seria daqui para frente. Silvio, mas tudo bem. Não, para você foi ilegal. Você consulte um advogado e ele vai lhe explicar. Posso consultar, mas a questão é a seguinte. Ela é inconstitucional. Tanto foi legal. Mas os seus efeitos... Tanto foi legal que a sua candidatura foi impugnada no ano passado, declarada... Por causa dos efeitos. Mas então, Silvio, mas então ela foi legal. Se os efeitos imperam, então não foi constitucional. Não é isso. Quando você... A ação declaratória de inconstitucionalidade declara a inconstitucionalidade. Ela é inconstitucional e ponto final. Mas há uma coisa que se fala de modulação. O que é inconstitucional, Silvio? Vamos tentar entender. O que é inconstitucional? Inconstitucional é uma lei que fere o que está estabelecido na Constituição. Não, nesse caso foi um trecho não é possível do os partidos, regimento da Câmara... Os partidos não poderiam ter proposto. Que a época valia. É inconstitucional, é ilegal. A época valia. Não valia. Não valia. Como não valia? Porque não valia. A diferença é se já aconteceu ou não. O que o tribunal analisou foi a perda do objeto. Silvio. E aí, não. É o que está no acórdão. Eu não posso falar diferente do que a justiça...
Quando você pega algo... Declarou inconstitucional. Por exemplo, se fosse... O que acontece? Deixa de valer, mas os efeitos a partir daquele momento. Você pode modular os efeitos por questão de segurança, por questão de ordem. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um exemplo hipotético. Alguém entra com uma ação contra o INSS, pedindo um direito que o INSS não reconhece. E essa pessoa, então... na ação alega inconstitucionalidade da lei. Na verdade, não é numa ação... ela vai entrar... ela vai impetrar uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Passa-se 20 anos. Reconhece-se que aquela lei é inconstitucional. E aí, vão analisar se, para ele for considerado inconstitucional, qual é o risco. Todas as pessoas do país que estão naquela mesma situação irão ter direito também. Ok. Aí o que você fala? O que você pode falar? Modula o efeito. Ou seja, é ilegal, é inconstitucional, mas modula o efeito para surtir daqui para frente. Tá certo. Então, mas o efeito isso não apaga a inconstitucionalidade. Não apaga Sim, mas aí, por exemplo, a pessoa pode recorrer, que é no meu caso, eu recorri. O que você está fazendo. Exatamente. Então, eu já tenho uma coisa julgada. A inconstitucionalidade. Estou discutindo os efeitos. Ponto final. Sua candidatura foi impugnada, inclusive pela cassação. Por causa dos efeitos que não se decidiram ainda. Sim, mas, meu Deus do céu, eu recorri, será julgado os efeitos ainda. Mas a inconstitucionalidade já está declarada. Ô, Silvio, essas pessoas você está entendendo a diferença agora? Já é ilegal. Não a diferença... terminou, você... Não, já é ilegal. Já essa parte não tem mais, já transitou em julgado, não há como mais. Já é inconstitucional. A diferença é os efeitos. Mas só que o desembargador, inclusive, entendeu? O prefeito pode voltar ao cargo. Não posso, acabou o mandato. Então, eu, como disse para vocês, a justiça é quem deve decidir, mas foi legal. Mas essa questão aí de supostamente a sua cassação ter sido encomendada e comprada, né? O que você diz... Você tem os nomes dessas pessoas? Tudo bem, você já falou que você não pode provar. Ok, mas você sabe quem são essas pessoas. Você é político, você tem informações, você é uma pessoa que à época tinha muito poder. Você teria condições de saber? Não tinha poder. Não, você tinha, Silvio. Não tinha, porque quando há um julgamento desse tipo, há muita influência, há muita política no meio. Uma coisa eu posso dizer. Mas você sabe quem vou dizer são uma essas coisa, pessoas? Eu vou dizer uma coisa para você. Sim, é evidente. Mas eu vou dizer uma coisa a você. E elas têm cargo eletivo? Eu vou dizer uma coisa a você. Elas foram eleitas? Elas foram eleitas? Não, eu não vou dar a entender alguém, não é? Porque se eu fosse fazer isso, eu faria no Ministério Público. Mas eu posso dizer uma coisa. Quando uma pessoa é acusada, o tempo é quem vai. Porque se fosse assim, bastaria a acusação, não precisaria nem dos juízes. Não é? Eu acho que um sistema democrático tem que primar pelo equilíbrio. Se alguém é acusado, deve ser dado a ele, sim, o direito de defesa. Por que não? Também acho. Não é? Não vejo Você nisso. tem aqui em Limeira, por exemplo, a Lava Jato, que pesa. O nome é muito forte. Não é? E pessoas, por exemplo, pelo menos um ex-prefeito, um ex-presidente da Câmara, um dono de uma rádio... são pessoas que eu não tenho condições de acusar. Mas paira sobre eles uma investigação. Agora, eles são culpados? Poxa vida, eles têm direito de defender. Não é? Quando uma pessoa é acusada, ela tem que ter... Porque se ela não tiver o direito que o direito prevê, que as leis do país prevê, que a Constituição prevê, dela se defender, então nós vamos transformar isso aqui num tribunal de exceção. E vamos voltar aos linchamentos. E às vezes, esses episódios, como foi a Câmara Municipal, ele se assemelha a situações em que as pessoas estão preocupadas muito mais com a mídia do que com o resultado. Ou, às vezes, muito mais preocupado com o seu futuro político. E futuro político requer que ele derrube alguém. Quando alguém está no poder... Algum político confessou para você que recebeu dinheiro? Ai, me arrependi, tal. Teve essa conversa? Você ouviu da boca de pessoa? A pessoa não diria isso para mim. Você acha que teria coragem de dizer isso para mim? Não teria coragem de dizer isso para mim. Não sei que tipo de relação. Não teria. Ninguém teria coragem de dizer isso para mim. Porque depois da certo? cassação, o PDT expulsou o PUI. Não teve expulsão. E o Carlinhos... Não teve? Não. Eles apenas não foram candidatos. Mas isso é uma coisa deles com a estadual do partido. Eu não... Agora, o que eu posso dizer a vocês é assim...
Nós vivemos um momento no país que é necessário separar o joio do trigo. As emoções, se você falar... poxa vida, todas as profissões têm pessoas que fizeram algo repugnante. Todas as profissões, todas, até entre os sacerdotes, de todas as religiões, não é? De todas as classes sociais. E você fez algo repugnante enquanto prefeito? Não, eu não fiz. É por isso que eu estou usando, que eu preciso da justiça para dizer... Por que tantas ações, Agora, só terminar o raciocínio. Por que o trâmite da justiça não servirá, então, para essas pessoas provar a sua inocência? Você lembra da escola base? Sim. Sim. É um exemplo que mais se cita. Bom, eu poderia citar centenas de outros. Você acha que você é vítima de uma conspiração? Não, eu acho que quando você escolhe a vida pública, você tem que estar preparado para sofrer todo tipo de coisa. Então, mas Limeira teve muitos prefeitos. E por que então você foi o escolhido para passar por isso? Todos os ex-prefeitos respondem a ações. Aliás, doutor Hélio, ex-prefeito de Campinas, passou por uma situação muito semelhante, mesmo partido também do PDT, passou por uma situação... Todos os prefeitos da região... Foi condenado. Não, todos os prefeitos da região... Aliás, responder por uma ação não significa culpa. Mas no caso do doutor Hélio, ele foi condenado. Eu não vou falar do processo de uma pessoa que eu nem sei No seu caso aqui, por exemplo, do enriquecimento ilícito, só posso foi dizer também. para você, aqui em Limeira, todos os ex-prefeitos respondem a ações por improbidade. Certo? Certo. Silvio, bom, e ainda falando do doutor Hélio, ele inclusive lançou agora recentemente um livro que fala de conspiração. Você pretende lançar um livro também, Silvio? Contando a sua história? Não. Silvio, é verdade que você foi vítima de um estelionatário do Mato Grosso que disse que se passou por um juiz... Não, nunca. Eu vi isso no jornal. E afirmou ter tirado 30 mil do prefeito de Limeira. Você tinha acabado de passar por um processo de cassação. O sujeito foi lá no Mato Grosso e falou Nunca vi. Impressionante, né? Me passei por desembargador e o ex-prefeito aí me deu 30 mil reais. Hein, Renata? Nunca vi. Impressionante. Quem está no poder é alvo, né? Mas, Silvio, você está embatido nessa tecla que tem que ter direito de defesa. Concordo. Só que a gente tem que ter grana para pagar bons advogados também, né? Porque nesse país é assim que funciona, né? E no caso, o seu caso, o Batoque, o doutor Batoque, mesmo advogado do Lula, que fez o doutor Batoque a sua defesa. É da executiva estadual do partido. Ele é uma pessoa Mas que eu ele não conheço. faz de graça, né, as defesas. Ele me cobra um valor justo e... É caro, Silvio. Olha, o que eu posso dizer é que ele desde 2000, mais ou menos 1999, ano 2000, eu acompanho o Dr. Batoque. Quando eu fui candidato a deputado estadual, nós trabalhamos juntos, fizemos campanha juntos. Acompanhei o trabalho dele como deputado federal. Ele é do meu partido, ele é da executiva. Agora, eu tenho outros advogados, né? E a gente... É necessário para que se faça o direito. Vou ler só os nomes aqui, tem muita gente participando. Olha só, Regiane Balabem, o Anderson Zanini, a Marina Leitão, José Luiz Correia, a Adriana Paz está acompanhando, Marcelo Wenzel, Alex Sandro de Jesus Passos, olha aqui, Emirlei Ferrari Germano, o Luiz Biagioni também está acompanhando, Gilson Moreira, o Augusto Alexandre, Renata Chiari, Solange Carmo... Deixa eu baixar aqui. A Celinha Colombari. Olha, muitas perguntas aqui. Gente falando bem, gente falando mal de você também, viu, Silvio? O Gilberto Antônio Pereira, o Lucas Bazuco, Juarez Vieira, a Irene Pedrão, Carlos Luiz de Oliveira e muitos outros aqui que a gente vai ler até o final. A gente não vai conseguir ler as perguntas, não né? Vai. Né, Renata? Não vai ser possível, mas... Viu, vamos agora a última parte? A última participação do doutor Bevilacqua, que ele fala, então, a situação atual do ex-prefeito Silvio Félix, os processos em andamento, tanto nas áreas cíveis quanto na área criminal também. Vamos acompanhar. As ações penais, uma foi contra um ex-servidor muito ligado a ele, que é o Carlos Henrique Pinheiro, em relação aos quadros, e outras 4 ações penais por... quadrilha, crimes licitatórios, como crime antecedente e lavagem de capitais. Nenhuma dessas ações penais foi extinta, todas estão em tramitação. Em relação ao Carlos Henrique Pinheiro, uma já está, acreditamos eu, prestes a ser sentenciada, porque terminou a instrução.
Mas as outras 4, envolvendo agentes públicos, do secretariado desse governo, o próprio ex-prefeito, membros da família, ainda estão em trâmite na segunda vara criminal, agora sob a presidência de um juiz auxiliar, não mais com o doutor Luiz Barrichello, porque os juízes auxiliares vieram à comarca para ajudar. Salvo engano, está sob a presidência do doutor Vander, o juiz auxiliar da comarca. Mas estão aí ainda se discutindo para começar a colheita de prova oral. Tem decisões já em primeira Não há instância? decisão criminal em primeira instância da operação até agora. Mas e cível, do enriquecimento ilícito? No âmbito civil, a jurisdição civil foi muito mais rápida, né? A condenação dessa força-tarefa mais importante, a nosso ver, salvo algumas outras de convites, de licitações fraudulentas, foi o reconhecimento pelo Poder Judiciário em primeiro grau de que houve um enriquecimento ilícito dos requeridos ali, do ex-prefeito e familiares, seja por meio das pessoas jurídicas, seja por meio das pessoas físicas, reconhecendo e determinando a devolução do patrimônio ilícito galgado no dobro, mais o dano moral à coletividade, e está em grau de recurso. Infelizmente, atrasou, não foi por culpa nossa, o próprio Tribunal de Justiça mandou voltar para que o Ministério Público fizesse novas contrarrazões em relação a um dos requeridos, que, a nosso ver, perdeu o prazo do recurso, mas o tribunal entendeu que ele tinha o direito de recorrer, aceitou o recurso, mandou de volta à primeira instância, nós fizemos o contrarrazoado e devolvemos à segunda instância recentemente, no mês passado, né? Acho que no mês de março ela voltou. Então, ainda estamos a aguardar pauta para o julgamento final desta sentença, que reconheceu o enriquecimento ilícito de todos, pelo menos em primeiro grau. Friso, cabe recurso, são presumidamente inocentes, mas há já um decreto condenatório de primeiro grau no âmbito da Fazenda Pública de Limeira. Muito bem, só para dar uma explicação, nós conversamos também com o Dr. Luiz Augusto Barrichello Neto, é o juiz titular da segunda vara criminal. Eu até anotei aqui no meu celular, Renata, ele deu as explicações por que não teve ainda julgamento na esfera criminal. O processo está na fase de instrução, ainda né, Renata? Vai começar a instruir, são 6 anos após a 6 denúncia. anos, exatamente. E ele explica o porquê. Porque assim, muitas pessoas falam, não acontece nada, a justiça é morosa, acreditam na impunidade, etc. E daí o juiz, então, faz as explicações. Ele diz que ele não pode falar, claro, de caso que está em andamento, né? Os processos ainda não foram julgados por uma série de fatores. Olha só, ele cita a complexidade do caso, grande número de documentos e volumes, muitos réus e a necessidade de citação e apresentação de defesa de todos eles, alteração de competência para o TJ em razão de Constância ter assumido a função de deputada estadual, aí o retorno dos autos para o primeiro grau, ou seja, aqui para a Justiça de Limeira, suspensão do processo junto ao TJ em razão da exceção do juiz titular, que foi afastado pelo TJ, milhares de processos em andamento na vara e sem contar também o número reduzido de funcionários, de juízes, um juiz auxiliar aí para a condução dos feitos e a necessidade de priorização de outros casos mais urgentes, que são os casos especialmente de réus presos. Silvio? Não, é natural que as pessoas apresentem os seus documentos e certamente a justiça irá apreciar. Silvio, futuro agora. Você pretende se candidatar, voltar aí a disputar algum cargo eletivo? Lembrando que na última campanha eleitoral municipal... Desculpa, posso interromper você? Pois não. 10 segundos. Só para ressaltar, quer dizer, essa questão que foi dita pelo promotor, inclusive, né? Dezenas de inquéritos foram arquivados, já disse isso, e algumas ações já tiveram julgamento, né? E eu acho natural, acho muito importante a gente valorizar no nosso país esse contraditório, que é um princípio da Constituição. Quando uma pessoa fala uma coisa, a outra vem e apresenta suas razões. E aí é evidente que a justiça, em primeiro grau, segundo grau, em grau de... Por quê? Porque é assim que funciona em países civilizados, em países democráticos, em Estado democrático de direito. Então a gente não pode dizer que ninguém é melhor que ninguém, não é?
O certo é, a justiça brasileira tem competência, não é? A justiça brasileira é respeitada, uma instituição forte, uma instituição, o Brasil não questiona isso, graças a Deus, né? Ministério Público, Justiça Estadual, Federal, as suas instâncias. Então, eu quero dizer aqui à população que isso é uma garantia para todos. Então, só para lembrar, nós estamos encerrando essa parte, eu queria encerrar com isso, que uma pessoa que está na vida pública, como prefeito, um cargo onde é necessário a pessoa ter atitude, ter criatividade, ousadia, ele poder se desafiar. E quando você se desafia, você realiza. Como eu fiz centenas de obras, centenas e centenas de obras. Quem acompanha meu Facebook, eu faço questão de postar, às vezes, algumas das obras. Eu não conseguiria citar todas, mas você tem um anel viário que foi não duplicado, mas duplicado com 3 faixas e mais acostamento, com desapropriações, obras. 8 pontes, sendo uma delas um viaduto, o outro lá no Jaguari, que é outro viaduto, pontes para poder duplicar o anel viário. Mais de 30 escolas e creches. Você cria um SAMU, às vezes as pessoas falam, é dinheiro federal, estadual, coisa nenhuma. O município constrói e tem uma promessa de recursos federal, o Estado não pagou a parte dele. Eu lembro bem da Constância, que era a primeira-dama, ela foi procurar as mulheres dos prefeitos vizinhos para eles concordarem para diminuir o custo nosso, porque o Estado não pagou a parte dele. E, no fim, me parece que só a Corderópolis aceitou, a Prefeitura de Limeira bancou a parte do Estado. Centro de Saúde da Mulher, Centro de Saúde da Criança, Centro de Saúde do Idoso, AME, construído 100% com dinheiro da Prefeitura. 500 mil metros quadrados, meio milhão de metros quadrados de recapeamento. Quase a cidade toda foi recapeada. Asfalto não era Silvio, a gente não pode esquecer que você viveu um momento econômico maravilhoso. Não, o auge de um momento... Auge do momento, Silvio, é obrigação do prefeito. É obrigação. Não, aqui a obrigação é. É obrigação. É obrigação. Só não sei por que os outros não cumprem. Bom, não, deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar. Eu só tô falando do seu governo. Deixa eu só terminar como dinheiro. O Murilo fez até falei com o Bruno, que ele é geveniano, né? Estudou e é bom de cálculo, como o Murilo também. Então, o Murilo pegou dados do Banco Central e atualizou. Vocês vão ver no meu Facebook daqui a uns dias. Sabe quanto teria hoje? 800, 900 milhões de reais. O Mário tem 1 bilhão e 100. Eu peguei, chegou na Câmara agora a resposta. Vou mandar para a Gazeta. Eu não, né? Porque a assessoria da Constância está levantando, e eu pedi a eles que mandassem. Mas você está por trás do mandato da Constância também, né? Evidentemente, lógico, ela me passa. Está aqui no meu WhatsApp, certo? Mas, como faltam mais dados, vai esperar. O Fundeb, o Mário recebeu 100 milhões de reais. Eu ficava feliz quando eu recebia 40, 50. Recebeu, isso no último ano, 100 milhões. Silvio, não eram cenários diferentes? Não. Situações diferentes? Sim. Era a situação que o meu dinheiro, eu tinha menos recursos, menos dinheiro. Quem é melhor prefeito, Radish ou Mário? Desculpe, deixa eu só terminar. O meu governo tinha menos dinheiro, até porque as empresas que vieram depois, os shops que vieram depois, a Unicamp, com todos os salários que geraram reflexos depois, estão entrando dinheiro agora. O Mário reclamar de falta de dinheiro, põe ele numa roda de debate com quem entende. A gente pretende. Não, me convidem. Silvio. Eu trago o balanço que está lá no Tribunal de Contas. O prefeito que mais... Você tem que convidar o Radish, tem que convidar uma fila aí, né? Convide o Radish e o Mário. Se o Mário vier, o Radish vier, eu venho. Mas a primeira vez que a gente chamou... Porque o debate era outro. Era sobre minha situação. Eu precisava desse programa hoje. Silvio. Para eu falar. Eu precisava falar. Mas agora estamos falando de uma situação que o Mário fala e as pessoas não conseguem contradizer porque não têm conhecimento. O que ele Você fala, acha que a atual administração, então, não consegue, na verdade, administrar com o dinheiro que tem? Tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Mesmo após toda a crise econômica que o Brasil todo enfrentou. O próprio secretário... A crise... É só ele mandar... Você não viveu. A crise... Vivi sim, mas não importa a crise. Não importa. Qualquer prefeito... Você não viveu. Você não viveu essa não crise. Não importa. Qualquer crise que se enfrentar é uma questão de matemática. É só ele cortar 380, pegar... os funcionários comissionados no meu governo não tinham 100%. Por quê? Dar 100% para o funcionário político comissionado de forma inflexível.
No meu governo, como era no PEJON, era de 0 a 100. Você usava isso para premiar o funcionário. Você dava 20, você dava 10, você dava 80. Eu nunca dei 100 para ninguém, parece que um caso só. Por que o Mário dá 100% para todos? Foi esse? Eu não me lembro. Eu lembro que foi uma sessão que eu abri, eu não dava 100% para ninguém. O Mário, essa regra, a exceção lá de trás, é regra hoje. Por que pagar 5 milhões e meio para um radar? Por que pagar quase 70, 80 milhões de empresas terceirizadas? Sabe como é que eu fiz essas obras todas? Foi cortando recursos, cortando gastos que no caso, comissionados, reduzindo o pagamento que se pagava à empresa terceirizada. Manutenção da cidade, você quer comparar da época com a hoje? Lembra do Ribeirão Tatu, passa no Ribeirão Tatu e lembra da época e compara com hoje. Merenda escolar hoje é o dobro do valor da época. Isso corrigido. O Murilo... Você acha então que o Mário não sabe administrar? O Murilo... A mulher dele vive falando, né? O Murilo vai apresentar, vai pegar, já fez isso, mas não publicou ainda. Pelo Banco Central, colocando os índices de reajuste para trazer para os valores de hoje, é a matemática, é a ciência da economia. Vai pegar os valores do meu governo e trazer para os dias de hoje. Vocês vão ver a diferença. Quem é melhor, Paulo Radiche ou Mário Botion? Para administrar a cidade. Embora não dá para comparar, porque o Mário está no segundo ano de mandato. Eu não vou dizer quem é melhor nem quem é pior. Eu não preciso disso. A população faz isso muito bem. A população está exercendo uma coisa que as redes sociais permitiram. Você não viveu uma época de rede social em que as pessoas denunciavam muito. Mas eu vivi uma imprensa diferente da de hoje. Muito mais órgãos de comunicação. Nós éramos da imprensa. Não, muito mais órgãos de comunicação. Eu e Renata. Né? E outros. E hoje é muito diferente. Hoje é muito Porque diferente. talvez nessa época não tem tanto escândalo como tinha antigamente. Porque tinha mais órgãos de comunicação. A situação era outra. Hoje, imagine se na época... Silvio, os órgãos de fiscalização, que são os Aliás, a gente tem as capas, né, Renata? As capas da Gazeta de Limeira e as capas do Jornal de Limeira da época. Vai colocando, Gustavo, Você imagine se eu, na época, fechasse 17 farmácias, o que aconteceria? Vocês imaginem se na época eu deixasse os estudantes sem passes de ônibus, como aconteceu agora nesses 3 últimos meses. Vocês imaginem se eu deixasse a população sem exames. E a gente tentava segurar com 2 ou 3 meses no máximo. Hoje tem gente esperando mamografia há 7, 8 meses. Faltava médicos, né, Silvio? Um mas problema não o absurdo que é hoje. Mas não o absurdo que é hoje. 13 mil pessoas. Você imagina se fosse isso na época? Vocês imaginem se acontecesse hoje uma criança, bebês de 1 ano, 1 ano e meio, a prefeitura reconhecidamente, matéria publicada na Gazeta, dizendo, não, eles do começo do ano para cá eles estão comendo pão com mortadela assim. Primeiro que, não sei que nutricionista aceitaria dar para uma criança embutidos. Né? E admitem. Não. Hoje eu vi mãe falando nas redes sociais. Eu vi mãe não vai inventar uma coisa, a mãe faz tudo pelo filho, né? Diz, olha, meu filho hoje comeu pão com suco aguado. Né? Imagine se, na minha época, chegasse a situação na educação como está hoje, de cargos preenchidos por pessoas sem concurso, fora... evidentemente, das realidades necessárias quando cabe um professor substituto, que é por concurso, quando cabe um eventual substituindo, quando não há o efetivo, não há o substituto. Será então, né? Que não seria o caso? Imagine... Silvio, será então que você não tinha então uma boa oposição e hoje a oposição também, ela não funciona e por isso não há denúncias? Eu faço críticas à situação de hoje. Porque uma coisa é você ter uma situação, você vê que eu vim aqui num respeito às instituições, no respeito à imprensa, no respeito... eu acho que é uma iniciativa democrática e aberta, sem nenhuma combinação. Né? E faço, então... publico aqui o que eu publiquei já no meu Facebook. Faço críticas à situação, porque uma coisa é você ter uma situação como nós tínhamos na época. Porque todo governo terá situação e oposição. É do direito. É necessário que tenha o contraditório. A população precisa disso. A população não pode ter só aqueles que defendem o governo. É necessário
que ter aqueles que também é o exercício do contraditório, aquele que se opõe. Isso dá a discussão que esclarece a população. Mas quando acontecia isso no seu governo, você também não gostava. Não, mas você também tratorava. Deixa eu só terminar o raciocínio. Uma coisa é Câmara. você ter uma situação como é hoje. A outra coisa é você ter uma situação na época de vereadores que eu tinha, que eram do meu partido ou que me apoiavam, e quando chegavam na prefeitura, chegavam cobrando. Eu já te disse isso, inclusive, acho que pessoalmente, como era a Elza Tanque. A Elza defendia o governo. Mas quando ela vinha falar comigo particularmente, ela falava: Silvio, as pessoas doentes precisam do exame mais rapidamente. As mulheres precisam de uma prevenção contra o câncer de mama. Silvio, os deficientes. Assim era falecido Marco Cover, que defendia sempre o esporte. Assim era o Silvio Brito. São pessoas... É evidente que aqui vai... Você acha que a atual legislatura é ruim? Eu acho que não é questão de ser ruim ou boa. Eu acho que ainda está num compromisso com o Mário que mais cedo ou mais tarde a população, como já faz nas redes sociais, vai exigir posição. Como já está exigindo... Você acha que os vereadores estão perdidos? Não, não é isso. Não disse isso. Não, tô perguntando. Não disse isso. Não, tô perguntando. Eu só estou dizendo que é necessário que a gente... Porque se a população clama, se eles ainda estão do lado do Mário, eles não podem não estar percebendo, então, o clamor do povo e podem estar perdidos. Eu não sei. Estou fazendo uma pergunta. Isso é uma questão deles com... E você está fazendo, inclusive, comparação com uma legislatura anterior. Eu só estou dizendo que... A qual te cobrava, inclusive, a base te cobrava. Não é ruim defender um governo, mas Não, é normal. Sim, mas não pode ser despachante do governo, né? Concordo com você. Né? Exatamente. Mas não pode Silvio. ser, repetindo as suas palavras, não pode ser despachante do governo. E tudo tem um tempo certo. Eu posso falhar, mas há uma frase que diz que... Bom, aliás, eu vou citar a Bíblia mesmo, que é mais fácil. Está na memória das pessoas. Para tudo há um tempo certo. Não é? Então, eu tenho a impressão que está chegando o tempo... das lideranças da cidade, empresariais, sindicais, legislativo, outras, entender que o Limeira está comprometendo nesses 4 anos, nesse agora 1 ano e meio do governo, algo que não vai se recuperar tão facilmente depois. Vou lhes dar um exemplo. Empresas, incentivo fiscal, está tudo parado. Incentivo fiscal é uma coisa que você dá para o futuro. O Mário teria que pensar o seguinte... Tem empresas hoje procurando outras cidades. Tem investidores em algum lugar. E quando essa crise, que já está dando sinais de passar, tanto que já houve crescimento de 5% real na renda da prefeitura. A prefeitura hoje tem mais dinheiro. Tem mais dinheiro. O próprio secretário disse isso na Gazeta. Isso quer dizer, está apontando para um sinal de crescimento logo. Se não for esse ano, será o ano que vem. Se não for o ano que vem, será o outro. Mas os investidores não esperam chegar o ano bom para começar a investir. Eles já vão prospectando. Agora, no momento de crise, é a hora do prefeito anunciar para essas empresas, procurar o Invest São Paulo, procurar agências de desenvolvimento, aí procurar e dizer o seguinte: a Limeira está preparada para você, empresário. Nós vamos dar desconto de IPTU, vamos dar desconto de IPVA, de acordo com a lei, para que essas empresas venham. Foi assim que eu fiz, foi assim que eu trouxe uma empresa da Coreia, que foi a Mando, que faz os freios da Hyundai. Foi assim que eu trouxe a DAS, que faz os bancos. Mas a Samsung deixou de vir depois do escândalo político. Eu estou falando aquela que eu trouxe. Nani, tem uma frase na Bíblia que a gente... outra frase bíblica, né? Que a gente... Ela é derivada da Bíblia. Vai que na Bíblia mesmo você olha os outros, não é para você isso, mas não presta atenção, às vezes, na trave, no seu olho. Eu vou falar uma coisa derivada. Você pode olhar os olhos da pessoa e ver o poder de visão, o sentido da visão, e às vezes você fala, mas ele tem lágrimas e tem ramela, não é? E então você está falando de uma coisa, eu estou falando de 32 outras coisas que deram certo. Né? Foi no nosso governo que conseguimos concretizar o que o Pejão começou lá atrás, o que o Jurandir Paixão começou quando doou o terreno para a Unicamp. Mas se não tivesse 5, 10 milhões para assumir com a Unicamp, ela não viria. É assim que a Unicamp veio, foi assim que a Unip construiu, foi assim que a FAAL construiu, foi assim que a cidade se desenvolveu. Havia um governo municipal parceiro que chegava junto com a empresa e dizia: é energia? Eu topo. É água? Eu topo. Boa parte dos investimentos que as empresas precisam, desculpe, Renata,
é o serviço de água. Silvio, eu preciso te perguntar uma coisa. Nós já Só estamos... para encerrar uma coisa, eu prometo que 10 segundos. O que falta a esse governo não é dinheiro, é capacidade de administração e de gestão. O Mário não é líder. Não é questão de ser ruim e ser bom, ele pode ser uma boa pessoa. É questão de ser líder. Na política, e aí eu falo de tudo o que nós falamos até agora. Os líderes não podem ter medo. Os líderes não podem ficar refém de pessoas que falam, não faça isso, não faça aquilo que vai dar... Escuta, você tem que ouvir, mas no final tomar uma decisão. O que não tem nesse governo hoje é decisão. Paulo Radisch foi bom? Na sua opinião? Olha, eu não vou dar opiniões sobre governos. Silvio. Eu estou dando uma opinião agora desse governo. Mário. Eu não quero... Eu quero dizer o seguinte, há um tempo Aliás, sendo Paulo perdido. Radisch na semana que vem, terça-feira que vem, Tá confirmado? Paulo Radisch vai estar sentado aí onde o Silvio Félix... Ele Há um confirmou? tempo... Confirmou. Confirmado, então, Paulo Radisch semana que vem, Eu quero gente? dizer uma coisa. Já pode ir mandando Eu quero perguntas. dizer uma coisa. 4 anos se passaram no governo Radisch. Algumas decisões foram tomadas no governo Radisch. O governo Mário parou todas as decisões do meu governo, as decisões do governo Radisch, que comprometeram. Se o Radisch pensou... Aí, elogiou o Radisch e continua falando mal do Mário. Há um princípio... É isso aí. Há um princípio... Não, eu não tenho que defender o Radisch. Silvio, deixa eu te só fazer quero uma dizer uma pergunta. coisa. O Mário teria que ter continuado. Ao começar um governo, ele e o Júlio César, vice, eles prometeram. São 2 perguntas. Eles prometeram numa campanha eleitoral. Os dois. Sabe que o tempo tá Silvio. acabando. E esse Vamos. plano deles, eles não estão executando. A hora que falta remédio, falta tudo para a população. A hora que você não incentiva a empresa, não gera emprego. E aí cai a arrecadação. Por quê? Porque ele mesmo, no ano passado, não apoiou. Você sabe que tem empresa de Limeira que faz, desde o meu governo, não recebeu R$1 do direito dela que ela tinha na lei de incentivo fiscal? Sabia que tem entre Limeira e Iracemápolis 50 empresas que compraram terreno e até agora não tem uma resposta do Por falar em Limeira e governo? Iracemápolis, Silvio, por que você construiu um moinho no meio do nada? No meio do nada, cheio de casa. Tá construindo. Agora? Sim, Não, mas Silvio. Renata, o prefeito tem que ver o futuro. Não servia pra nada aquele Renata, moinho. a Avenida Paulista em São Paulo era uma loucura se construir lá com 40, 50 anos, 60 anos. E depois... Então, lá, quando foi aprovado ao mesmo tempo o loteamento, que foi ele, inclusive, que doou a área. Então, não era Você acha que não foi gasto público, dinheiro porque que foi queimado? doado. Acabou sendo Não, literalmente queimado Isso depois, você tem né? que cobrar de quem deixou queimar. Paulo Radisch. Você tem que cobrar de quem deixou queimar. Eu não estou te falando os nomes, você... eu não estou dizendo Não, eu nome tô nenhum. fazendo uma pergunta. Eu também. Eu estou colocando que deve se cobrar de quem deixou. Não cobre de mim. Só faltava as pessoas cobrar de mim agora porque você trouxe tantas empresas. Porque você duplicou o aviário. Porque você duplicou Silvio, 10 você vai avenidas. sempre ser questionado porque você foi um agente público. Porque eu você tinha continua atitude. na vida Eu política. tinha atitude. As pessoas vão continuar te questionando. Porque, olha, eu fiz o que eu aprendi com outros prefeitos. Não só aqui. Com outros líderes da história. Eu aprendi uma coisa. Eu tenho que ser maior do que eu mesmo. Eu não sou grande, eu sou pequeno. Não é? Eu não sou nada. Eu posso cuidar das minhas empresas, da minha família, eu posso fazer o que eu quiser. Mas quando eu assumisse a prefeitura, eu tinha que ser grande. Silvio, você E vai... foi assim que nós conseguimos fazer só na saúde. Você sabe o que é? Silvio, não vai dar tempo mais de você falar do seu governo. Você vai voltar a disputar eleições, cargos eletivos? Olha, o futuro, vamos deixar para o futuro. Agora, você quer pensar em futuro? Como disse aqui algumas pessoas que mandaram nas redes sociais. Elas queriam que eu falasse do futuro desde o início. Sabe por quê? Tem pouca gente em Limeira hoje falando de futuro. Não tem ninguém na prefeitura falando de futuro. Na Câmara Municipal, pouco se debate o futuro dessa cidade. Eu concordo plenamente que Certo? Câmara Municipal tem que falar de futuro, mas no seu caso, a gente também tem que falar da história, da Sim, história política da mas cidade. eu respondi. E esse foi o momento. Eu respondi. Eu não estou contra você. Aliás, eu já agradeci você. Eu só estou dizendo que você está perguntando do meu futuro Ó, político. vinhetinha final pra ir eu embora, estou falando para você... Vamos cobrar das nossas autoridades, dos nossos vereadores, dos nossos líderes, todos, inclusive aqueles que não têm poder, dos líderes empresariais dessa cidade. Não há um plano para receber indústria nessa cidade. Nós vamos terminar esses 4 anos sem nenhum plano. Coisas que eu e o Pejon criamos, até Pedrinho, principalmente o Pejon. Serviços fiscais começaram com ele. Eu dei sequência, né? Nada se faz, é zero. Silvio, hora do Silvio, tchau. não há uma... Hora do tchau, Silvio. Aliás, Hora o do tchau. objetivo desse programa
falar da história política, falar com as pessoas, conscientizar politicamente Precisamos gerar para emprego. o futuro, mudança de visão política da sociedade. Precisamos gerar empregos. Precisamos de dinamismo na administração dos serviços públicos. Hoje mal se consegue cortar um mato, mal se consegue trocar uma lâmpada da queimada. Hoje a pessoa liga e não tem resposta. Os empresários veem isso. Limeira precisa novamente receber investimentos para que a prefeitura possa recapear, trocar asfalto, não apenas tapar buracos, não é? Colocar nome nas ruas. Silvio, obrigada por sua participação. Obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Não, você não falou de transporte coletivo. Que terror. Eu queria perguntar da intervenção. Não dá tempo, gente. Um terror. Entendeu? Como é que já está quebrando. A situação em que o transporte coletivo de Limeira está hoje, eles não sabem como sair. Mas você também deu a gratuidade de 60 a 65 que tá E agora a conta tá vindo para os governos Não tem nada a ver. A conta tá vindo agora. Não tem nada a ver, porque na época havia um contrato, o equilíbrio estava ali. A passagem era equilibrada, porque havia pessoa que sabia fazer conta na prefeitura. Tudo que foi feito foi equilibrado. Quando existe uma coisa que chama-se impacto orçamentário e a tarifa também é equilibrada. Pagava-se o que era servido. Agora, o que acontece é que hoje não há nenhuma perspectiva. Ao intervir, trazer a empresa para dentro da prefeitura, gastar, pagar contas do empresário, numa intervenção ilegal, que ela pode ter sido legal no início, mas nenhuma intervenção pode durar tanto. Para você foi encampação. Não, foi uma intervenção ilegal, irregular. Para mim foi isso. Gente, o transporte público vai ser tema desse programa também, um tema todo, né, Renata? Tem muita coisa pra gente falar. Vamos fazer o seguinte, eu peço a você, é pedido. Vocês não são obrigadas a me atender. Mas eu gostaria, assim como vocês vão atender outros ex-prefeitos e dar devidamente o espaço a eles, certeza. E ao próprio Mário, que vocês fazem isso muito bem, eu peço que depois dessa rodada vocês me convidem para falar da experiência de transporte, principalmente. Você foi secretário de transportes, né? Sim, eu fui secretário do Fórum Nacional de Secretários de Transportes. É uma área que eu conheço bem, do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista técnico do transporte. Silvio, obrigada por sua participação. Ok, vocês me convidam para uma próxima vez? Vamos discutir essa pauta e voltamos a entrar em contato, Silvio. Obrigada, Silvio. Obrigada. Até terça, com o Paulo Radiche, então, confirmado, então. Na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira. E pra você que não conseguiu assistir o programa todo, se ligou o radinho agora, se quer assistir de novo, porque foi um programa muito bom, está na nossa página, na página do Bastidores, na página da Educadora também e no YouTube, na educadora.tv. Então, muito obrigada por sua audiência e até a próxima terça-feira. Tchau, gente! Educadora.